Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é a aula de filosofia. Vamos falar aqui sobre Charles Louis de Secondat, né? Secondat, francês, mais conhecido como Barão de Montesquieu, né? Montesquieu, ele é muito conhecido ali pela tripartidação dos poderes, né? Vamos dar uma leve aprofundada aí sobre a sua obra, né? O Espírito das Leis. Mas vamos lá, quem foi Montesquieu? Montesquieu, ele foi um filósofo iluminista aí do século XVIII. Ele veio de uma família rica, aristocrática francesa. Montesquieu, ele vai defender a razão como guia das descobertas, e também ele foi um grande crítico do absolutismo, né? Aí você tem que estar por dentro aí do contexto histórico, contexto ali dos estados nacionais, o antigo regime, né? Contexto dos reis absolutistas, né? Certo. Então, vamos ver o que Montesquieu falou sobre a política, né? Montesquieu viajou bastante, viajou lá para a Inglaterra, entrou em contato com as obras de John Locke, então ele escreveu bastante sobre política. Mas aqui nós vamos nos reter sobre as três principais formas de governo, né? Que ele gastou um certo tempo escrevendo. Então nós vamos falar sobre a república, sobre a monarquia e sobre o governo despótico, né? Que é o absolutismo. Então vamos lá. A república para Montesquieu, ela poderia ser uma república democrática ou uma república aristocrática, né? Essa república democrática para Montesquieu não é a república direta. No caso, seria a república indireta, né? A cidadania ela é exercida de forma um pouco mais ampla, né? Baseada na igualdade. Na verdade, você estaria elegendo seus representantes e eles estariam tomando as decisões. É muito parecido com o que é hoje, né? E no caso a aristocracia, a cidadania, ela, no caso, ela seria um pouco mais reduzida e, na verdade, a política ela seria feita por membros da aristocracia, né? Para quem não sabe, a, a palavra aristocracia vem de governo dos melhores, né? Aristói do grego significa melhores. Crático, crática é governo, né? Então governo daqueles dos melhores, né? Então, só que dentro dessa república, segundo Montesquieu, ela seria regida pelo princípio da virtude, ou seja, aqueles que de alguma forma são considerados aptos a exercerem o governo. Essa virtude aí que Montesquieu fala, no caso, na verdade, são as qualidades necessárias para governar, né? É, essas são as virtudes, né? Para exercer o poder é preciso ter virtude, qualidades. Os representantes devem ser eleitos pela virtude, né? Esse pensamento de Montesquieu se aplica muito à questão da política contemporânea, né? Que muitos políticos são eleitos não pela sua virtude, não pelas qualidades que têm de governar, mas sim porque já está há muito tempo no governo, porque é isso, é aquilo, dá R$ 50. Então, o pensamento de Montesquieu, mesmo ali no século XVIII, ele é muito vivo, né, para os dias atuais. Então, por isso que nós estudamos aí Montesquieu, né? Então, agora você já sabe sobre a república, né? Segundo Montesquieu. Vamos lá. Também Montesquieu ele falou sobre a monarquia, né? Muito cuidado aí, porque a monarquia, no caso, é governo de apenas uma pessoa, né? Na verdade, é o governo do rei. Só que essa monarquia que Montesquieu está falando, ele não está falando da monarquia absolutista, mas sim da monarquia parlamentarista, igual como funciona hoje na Inglaterra, né? Então, o monarca
o rei ele deve respeitar as leis, restringindo a sua ação, né? Ou seja, essas leis essas leis elas vão restringir a ação do rei. Então, no caso aí seria uma monarquia parlamentarista. A monarquia ela é baseada no princípio da honra do governante e de seus descendentes, né? Você vê aí que na república o governante ele deve ser eleito segundo as suas virtudes, as suas qualidades. Já que a monarquia ela é diferente, o monarca ele deve ter honra, né? E assim por diante os seus descendentes. Até mesmo porque o poder dele é limitado pelas leis que são feitas pelo parlamento. Então, esses monarcas eles são respeitados pela honra e não podem estar acima das leis, né? Então esse é o sistema monárquico que Montesquieu ele defende. Então já falamos aí da república, da monarquia e ele defende não, ele falou sobre uma terceira forma de governo, que é o governo despótico. Ou seja, não tem nada a ver aqui com despotismo esclarecido, tá? É o governo despótico, é o governo absolutista. Entenda que Montesquieu ele fez uma análise das formas de governo e ele vai expor o absolutismo, que era o contexto do qual ele estava vivendo. Então, o absolutismo é a forma de governo em que o governante se coloca acima das leis e ele vai governando de forma absoluta, né? Eu até coloquei a imagem aqui de Luís XIV, lá da França, e ele tem a famosa frase, né? Que quando ele fala, olha, eu vou tomar essa decisão. Aí os seus conselheiros chegam e dizem para ele, não, mas majestade, isso não é bom para o Estado. Ele bate na mesa e grita, l'estat c'est moi, né? Que o Estado sou eu. Ou seja, Luís XIV está acima das leis. Ele é a própria lei, né? Ele é o próprio Estado. Esse é o governo despótico. Esse é o governo absolutista. Também coloquei a foto aqui do rei Henrique VIII, né? Ali responsável pela centralização política na Inglaterra. Então, é um governo que não respeita leis, é um governo que é independente do parlamento, é um governo baseado no princípio do medo. Ele usa as armas, né? Aquela pressão psicológica para governar. Então, aqui nós fizemos uma análise, segundo Montesquieu, das três principais formas de governo, segundo Montesquieu, né? A república deveria ter o quê? Virtude, ele deveria ser escolhido conforme a sua virtude. A monarquia, ele define uma monarquia parlamentarista, que o monarca ele deveria ter o princípio da honra, né? Da honra. E no governo despótico, ele só esclarece aí o que é um governo despótico, né? Um governo que não obedece leis, é um governo que se impõe através das armas e do medo, né? Então, para Montesquieu, tanto a república quanto a monarquia, ambas podem fracassar, mas principalmente a república, se houver a corrupção, né? Corrupção essa é quando o governante, mesmo ele tendo uma qualidades para aquele cargo, para governar, mesmo ele tendo honra, no caso da monarquia, quando esse governante ele ultrapassa os seus limites, quando ele vai além das leis, quando ele não respeita as leis, ele está cometendo um ato de corrupção. Então, para Montesquieu, esses governos que entram em corrupção, né, quando não há o respeito das leis, têm uma grande chance de fracassarem, né? O principal ponto para Montesquieu, na verdade, aqui é criticar os governos despóticos, absolutistas, né? O que fica bem claro aqui para a gente é que os governantes eles devem respeitar as leis, né? E quando não respeita as leis, Montesquieu ele cai em cima, né? No caso aí a República, o que ele falou, ele não era vidente, mas
é bem visível, né? É, a questão da corrupção, né? Nesse caso aqui, quando eu coloquei essa observação aqui, que para Montesquieu, esses governos que entram em corrupção têm uma grande chance de fracassar. É quando não respeitam a, 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 o povo, as leis, quando ele entra no poder sem o voto do povo, quando ele dá um jeito de burlar a cidadania, né? Aí nós temos vários exemplos disso na história, Getúlio Vargas, é, e vários presidentes, né? Em várias situações. Então, para Montesquieu, né, como já falei, é preciso combater o governo despótico, absolutista, aquele governo que não respeita as leis, que mantém o poder absoluto em suas mãos, centralizado. Ele vai delegando os poderes específicos. E é aí que ele escreve a sua mais célebre obra, que é O Espírito das Leis, onde ele vai falar da tripartidação dos poderes, né? Aquela separação harmônica dos poderes, porém independentes entre si. É aí que ele vai falar sobre o poder executivo, legislativo e o judiciário, que está presente na, na política contemporânea, né? Aqui na nossa forma de se organizar, politicamente falando. Então, o poder executivo ele é a responsabilidade do governante, né? No caso é o monarca ou regente, no caso hoje poderia ser o presidente, e ele está responsável somente pela administração. O poder legislativo ele está sob responsabilidade do parlamento, que no caso hoje seria o Congresso, né? E ele está responsável pela elaboração de leis. E, no caso, votar, né? O poder judiciário, que está sob responsabilidade de magistrados, eles ficam responsáveis pela fiscalização do cumprimento de leis e de julgar quem não cumprir, né? Então, entenda que esses três poderes deve haver uma harmonia entre eles e um não pode avançar na parte do outro. O poder executivo ele não pode criar leis, ele pode propor, mas ele não pode julgar, senão aí está acontecendo corrupção, segundo Montesquieu, e daí a gente pode entrar numa questão de poder absolutista, despótico, né? A mesma coisa o parlamento, ele não pode administrar. E a mesma coisa o judiciário, ele não pode administrar, ele não pode criar leis, senão daí nós teremos um governo autoritário. Então esse aqui é o pensamento de Montesquieu. Também Montesquieu ele falou aí na sua obra O Espírito das Leis sobre liberdade. Liberdade para Montesquieu não é a ausência de leis. Ah, eu estou livre, eu vou sair correndo fazendo o que eu bem entendo. Não. Aí a liberdade para Montesquieu está de acordo com as leis. A liberdade para Montesquieu resulta em ter leis. Por quê? A minha liberdade ela vai até onde começa a sua e assim por diante. Para Montesquieu, não existem leis justas ou injustas. Essas leis, na verdade, elas representam um contexto, elas vão se adequando a um contexto de cada lugar para um determinado povo em um determinado período. Então ele vai dizer que não existe lei justa e nem injusta, mas uma lei, ela quando criada, ela foi criada para um determinado momento, em determinado tempo. Uma lei da época da Roma Antiga não se aplicaria hoje, né? Porque é um contexto diferente, segundo Montesquieu. Então, para Montesquieu, a liberdade só é garantida se todos compreenderem a importância das leis, né? Dá para se resumir aí em Montesquieu mais ou menos assim. Um governo bom é um governo que obedece às leis, né? Ele foi um grande crítico do absolutismo. Então coloquei uma frase dele aí para você, para encerrar essa aula, que ele diz assim: a liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros teriam idêntico poder, né? Então, como dizia o poeta, né? Beijo, abraço, fui, que não é inscrito, se inscreva aí e boa sorte, compartilha e se puder, dá um like e comenta aí, né, para ajudar a crescer no canal. Grande abraço